Olá, boas-vindas. Eu sou o host. E eu sou a expert. Hoje a gente mergulha num material, assim, bem interessante do editorial Quantum Talks, né? Isso mesmo. A gente vai olhar mais de perto o texto de Mauro, que trata de um período assim cheio de mistério. Os tais anos perdidos de Jesus. Exatamente, aquele tempo ali entre os 13 anos e o começo da vida pública dele, que a Bíblia, bom, não detalha. Uhum. E nossa missão aqui, então, é investigar as hipóteses principais, né, as controvérsias que esse texto de Mauro levanta sobre essa fase. É uma exploração bem bacana das especulações, né? Que surgiram para tentar preencher essa lacuna histórica mesmo. Vamos ver as ideias, os questionamentos. Tá, o ponto de partida do texto é justamente essa falta de registro. Quase 17 anos. Abre, assim, um espaço enorme para perguntas, né? O que será que ele fez? Onde ele esteve? Olha, uma das teorias que sempre aparece e que o material aborda é a de uma viagem para o Oriente, tipo Índia, Tibete, Pérsia. Ah, sim. A ideia central seria assim um tempo de aprendizado, sabe? Com mestres de filosofias tipo budismo, hinduísmo. É, o texto até menciona que algumas falas, alguns ensinamentos que atribuem a Jesus poderiam lembrar essas tradições orientais. Mas, assim, o próprio Mauro faz questão de dizer isso é especulação. Não tem como afirmar com certeza. Prova documental mesmo? Nada. É interessante como essas narrativas tentam, né, conectar figuras e tradições espirituais. Mas do ponto de vista histórico, falta evidência. É um obstáculo grande. E o texto explora outra linha também, a possível ligação com os essênios. O que a gente sabe deles, hein? Bom, os essênios eram um grupo judaico da época bem particular. Hoje a gente conhece mais por causa dos manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran. Certo. O texto de Mauro descreve eles como uma comunidade com regras próprias, sabe? Vida comunitária, uma ligação forte com a natureza que para eles era o verdadeiro templo. Eram vegetarianos, tinham rituais específicos. Eram mais fechados assim, não iam no templo de Jerusalém. Entendi. Com essa descrição, aí a pergunta que o Mauro levanta é: será que Jesus teve contato? Foi influenciado por eles nesses anos de formação? Olha, a análise que o texto apresenta é que, assim, embora na época fosse possível, eles existiam, né? Não tem nenhuma evidência direta que Jesus conviveu com eles ou seguiu as práticas deles. Fica como mais uma hipótese interessante, mas fato comprovado não é. E aí a gente chega num ponto que o texto detalha mais, que é a história do Tibete e um tal de Nicholas Notovitch. Essa parte parece quase um roteiro de filme, né? Total, o Notovitch, lá no fim do século XIX, disse que achou um manuscrito num mosteiro no Tibete, o mosteiro de Rimes. Hum. E esse documento, segundo ele, descrevia a vida de São Issa, que seria Jesus aprendendo com mestres budistas antes de voltar para a Judéia. E a história, claro, ganhou uma certa fama na época. Mas aí a análise do Mauro traz o outro lado da moeda bem direto, né? Exatamente, o texto contrapõe nessa alegação do Notovitch citando gente importante. Mencionam Max Muller, que era uma autoridade em religiões orientais assim muito respeitado. Ele foi investigar e disse que o lama principal do mosteiro negou a visita do Notovitch e negou que o manuscrito existisse. E cita também um nome mais recente, né? Sim, o Bart Ehrman, um historiador do Novo Testamento bem influente, conhecido pela análise crítica dos textos. O Ehrman, como material aponta, considera a história toda uma fraude e o Notovitch, basicamente, um charlatão. Nossa. Isso mostra, assim, como é importante checar, né? Ter corroboração para qualquer alegação histórica, ainda mais essas mais bombásticas. Fica claro, então, lendo o material, que apesar de todo o fascínio dessas teorias, viagens, comunidades secretas, a base de documentos é muito frágil, ou simplesmente não existe. Correto. A conclusão que o texto nos leva é que as fontes históricas mais sólidas, aquelas aceitas pela maioria dos estudiosos, continuam sendo as que falam da vida pública de Jesus, lá na Galileia, na Judéia, o que está no Novo Testamento. Os anos perdidos, bom, continuam perdidos, pelo menos do ponto de vista histórico. Então, o que a gente leva dessa análise toda do texto de Mauro? Qual a reflexão? Olha, talvez o mais profundo que o material permite pensar não seja tanto onde Jesus esteve, mas por que essas histórias sobre os anos perdidos aparecem e continuam por aí. Interessante.
Elas parecem refletir uma busca nossa, né? Uma busca humana por conexões, por preencher as lacunas do conhecimento, por encontrar ecos de sabedoria em diferentes culturas, diferentes tempos, mesmo sem prova concreta. O que essa nossa necessidade de narrar o desconhecido diz sobre nós mesmos? Fica aí a questão, né? Excelente ponto para a gente pensar. Bom, agradecemos a todo mundo pela audiência, pela conexão. Isso aí. Para continuar acompanhando trabalhos como este, discussões, sigam a Quantum Docs nas redes sociais. É @QuantumDocs. Visitem também o site de estudos e pesquisas em estudos.quantumdocs.space e tem o portal quantumdocs.space. Vale a pena conferir. Até a próxima, pessoal!